Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o governo do Estado Novo no contexto da Era Vargas. É isso mesmo. Hoje o foco de estudo na nossa aula concentra-se sobre a última fase desse período de 15 anos onde Getúlio Vargas esteve à frente do poder executivo do nosso país. E o governo do Estado Novo ele começa ali em 1937, com o golpe de Estado que entrou para a história como o Plano Cohen, né, e termina em 1945, quando Getúlio ele é forçado pelas Forças Armadas a renunciar ao cargo de presidente do Brasil. Bora de aula então. Então o Plano Cohen, né, essa fake news criada pelo governo Vargas, juntamente com os integralistas e com o Exército Brasileiro, conseguiu então promover a anulação das eleições presidenciais de 1937. Então o Plano Cohen, mais o Getúlio Vargas, mais os integralistas, mais o Exército, foi capaz então de promover esse cancelamento das eleições de 37, onde Getúlio então ele continua no governo, né, até 1945. Então de 37 a 45 a gente tem a fase mais autoritária da era Vargas, que é chamada de governo do Estado Novo. Então a gente vai falar de alguns aspectos importantes desse governo do Estado Novo. Nesse momento aqui, a criação de dois órgãos governamentais. O DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, que era o principal instrumento do governo Vargas aqui para reprimir e perseguir opositores ao seu governo, tá certo? E um segundo órgão aqui, o DASP, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, né? É um órgão diretamente subordinado ao poder do presidente Getúlio Vargas, e entre as suas atribuições principais a gente tem aqui a elaboração de proposta do orçamento federal e, mais do que isso, a fiscalização orçamentária desse orçamento aí governamental. Então trata-se de um órgão administrativo que tem como poder e fiscalizar principalmente a instância orçamentária desse governo Vargas, tá certo? Outro ponto importante do governo do Estado Novo, que aproximou muito Getúlio Vargas da classe trabalhadora, é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT, tá certo? Então aqui eu coloquei alguns artigos principais, aqui é o artigo 67, por exemplo, vai estabelecer o descanso semanal remunerado, né? O artigo 130, as férias remuneradas. Então, a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, esse trabalhador ele tinha direito aí a um mês de férias. A igualdade de gênero, né? Então, o salário igual sem distinção de sexo. Em resumo, a consolidação das leis trabalhistas ocorridas ali em 43, ela vai regulamentar a vida desse trabalhador, e muitas dessas leis criadas aqui na década de 1940, né, elas estão presentes ainda nas constituições que vieram depois, inclusive na Constituição atual e na lei trabalhista vigente no nosso país, tá certo? Então é mais um legado aí desse governo da era Vargas. Mais à frente a gente vai falar da questão da Constituição de 1937. Então, a partir do momento que o Vargas aplica um golpe dentro do próprio governo, né, com o sucesso aí do Plano Cohen, ele tem que então reorganizar administrativamente a política do nosso país. E para isso é necessário então criar uma Constituição. Essa Constituição então ela faz, né, promove a prorrogação do mandato presidencial para 6 anos. O Vargas, então, ele tem o direito de nomear novos interventores para compor, né, a chefia dos governos estaduais. Ele vai fechar o legislativo, ele vai submeter o judiciário ao poder executivo. Para vocês terem uma ideia, e o poder judiciário hoje, né, ele é exercido pelo Supremo Tribunal. Então é como se esse órgão hoje, né, ele fosse subordinado ao presidente da República, que é o nosso chefe de Estado. Ele vai eliminar o direito de greve dos trabalhadores e, mais do que isso, vai vincular os sindicatos ao governo, né? Cercando esses trabalhadores por um lado e, por outro lado, consolidando as leis trabalhistas. Então, ele dá com a mão e puxa com a outra. Então, o Getúlio é um estadista, né, que para uns ele é muito amado,
para outros ele é muito temido e colocado então como um grande ditador. Então tem esses dois lados da moeda quando a gente fala do Getúlio Vargas. Ele cria também o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então esse órgão aí, mais do que difundir a ideologia do governo do Estado Novo, apresentar o Getúlio Vargas como uma figura pública, um político próximo à classe trabalhadora, era um órgão também que cuidava da censura, e fazia essa oposição a qualquer tipo de informação que fosse contrária à ideologia do governo do Estado Novo e do próprio Getúlio Vargas. Esse programa ainda, esse departamento ainda criou um programa radiofônico que abrangia todo o cenário nacional, que era a Hora do Brasil, que era organizada ali entre as 19 e as 20 horas ali todos os dias da semana. Então esse programa ele tinha uma longa audiência, uma repercussão muito boa no cenário nacional, lembrando que o rádio era o principal meio de comunicação da época. Então o próprio Getúlio falava diversas vezes nesse programa, dando seus pronunciamentos, seus ministros, enfim, e alguns famosos também, como o caso da Carmen Miranda. Então era um programa que tinha uma audiência e trazia muito esse povo a favor do Getúlio Vargas aí. Mais adiante, na política externa, durante o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 a 45, então o Getúlio ele vai pegar todo o conflito, o Brasil em 1942 ele vai se portar apoiando os países aliados. E essa aliança do Brasil para o lado dos aliados tem a ver com o acordo diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, que estavam integrados aos aliados, e mediante essa aproximação que o Brasil promoveu com os Estados Unidos, a Alemanha então promove uma retaliação ao Brasil, tá certo? Afundando alguns navios brasileiros. Então isso faz com que o Brasil então e a pressão popular colocasse Getúlio Vargas então contra esses governos ditatoriais, lembrando que o próprio Getúlio ele fazia e governava o Brasil com os braços de ferro, de forma bem autoritária. A gente viu aqui o DIP, a questão dos interventores de Estado, ele nomeando ali para chefiar os estados brasileiros. Enfim, em 1944 o Brasil envia em apoio aos aliados a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar principalmente lá na Itália. E a FEB, a gente vai ver isso lá na aula da Segunda Guerra Mundial, conquistou diversas vitórias para o lado dos aliados e foi muito importante aí essa participação do Brasil na guerra. Aqui uma foto do presidente dos Estados Unidos junto com Getúlio Vargas, o Delano Roosevelt, nesses acordos aí diplomáticos que o Brasil firmou com os Estados Unidos, que envolveu ali uma atualização do aparato bélico brasileiro e a construção ali principalmente da hidrelétrica de Volta Redonda, tá certo? E essa política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos, tem um lado ideológico, a política da boa vizinhança ali. Então o Walt Disney criou então um personagem brasileiro que é o Zé Carioca, tentando promover essa aliança ideológica mais do que diplomática entre Brasil e Estados Unidos, tá certo? Do ponto de vista aí, essa política externa ela vai implicar seriamente no fim da era Vargas, tá certo? Em 1945, por quê? O Brasil ele lutava contra o fascismo e o nazismo na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Em contraposição a isso, o Brasil era governado de forma autoritária, passando ali por um certo fascismo, uma ideologia fascista que agradava muito Getúlio Vargas. Tanto é que a Constituição de 1937 é uma cópia praticamente da Constituição da Polônia, chamada de Polaca, traçava e ficava claro esses indícios fascistas e autoritários aqui no governo brasileiro. Então, à medida que o fascismo e o nazismo estava sendo derrotado na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália principalmente, a oposição jogou isso contra o Getúlio Vargas. Como que ele se posiciona a favor de um governo fascista e nazista na Segunda Guerra Mundial e promove no seu próprio país um governo autoritário, tá certo? Com a censura proposta ali pelo DIP. Então, essa oposição
vai acabar enfraquecendo o poder de Getúlio Vargas e ele vai se ver forçado, né, pelas Forças Armadas a renunciar ao cargo de presidente do Brasil. Isso vai levar à renúncia do Getúlio e à eclosão de um movimento chamado queremismo, que tem a liderança dos partidos PTB e PCB, né, que tentam defender então a permanência do Getúlio Vargas na presidência da República. Esse movimento acabou tendo um grande apoio popular, né, que queria a permanência do Getúlio, mas não foi suficiente. O Getúlio então ele teve que renunciar e o poder do Brasil foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal, que é o José Linhares. E nesse momento a gente vai ter aí o fim da era Vargas. Espero que essa aula tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.